Oi, meus amigos, trago hoje um assunto desconfortável, então só fica aqui até o fim quem tiver coragem de ouvir verdade junto comigo, porque esse vídeo de certa forma é um tapa na minha própria cara. Sempre falo pra vocês que todo tema que eu trago aqui não é me colocando superior a você, na realidade a maior parte dos vídeos que eu posto nesse canal são falando pra mim mesma, são de coisas que eu tô estudando, buscando aprender mais, então de forma alguma eu quero passar qualquer impressão pra você de que eu sou um ser superior e mais evoluído que você, pelo contrário, é bem capaz que você seja melhor que eu. Mas bora lá, como coisas importantes a gente aprende e precisa compartilhar. Eu preciso trazer pra você algo que tem incomodado bastante. Esses dias eu tava na minha terapia, comecei com uma terapeuta nova, né? Aí teve aquela coisa da apresentação e tal, eu tava contando um pouco da minha vida, contando algumas coisas que ela me perguntou. Daqui a pouco, quando eu terminei, ela falou assim: Manu, eu sinto que você tá falando de outra pessoa, que essa pessoa não é você. Você tá falando, parece que você tá contando um seriado. Parece que não é sobre você, parece que é sobre outra pessoa, parece que é sobre uma novela, uma série. E eu fiquei assim, cara, é verdade. Aí eu comecei a refletir nesse dia, ainda mais, sobre quantas vezes a gente tem mais conexões com o que é externo do que com o que é interno. E eu pensei especificamente nessa palavra que ela usou, seriado. Eu sei que esse assunto incomoda, porque seriado tá ligado a uma produção de dopamina rápida que a gente tem buscado nos tempos modernos, assim como a comida. Uma vez eu falei sobre seriados aqui e foi um assunto que bombou bastante. Esses dias eu tava até assistindo a apresentação de um psicanalista famoso num podcast e teve um trecho que me marcou profundamente, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, quero que você dê uma olhadinha agora. Se eu perguntar pra você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz, é o que o noticiário faz, é o que o seriado faz. Quantas vezes você percebe a facilidade da sua mente de encontrar soluções para narrativas que não são suas, de analisar o melhor comportamento para situações fantasiosas e que não fazem parte da sua realidade? Sim, a gente tem treinado o nosso cérebro para se tornar, me perdoe a palavra, cada dia mais idiota, porque ele consegue entender as narrativas de coisas que não existem, de cenários que são inventados, de coisas que ele não tem o mínimo poder de interferir na narrativa, mas ele não sabe controlar o mínimo da sua própria vida, ele não sabe tomar uma decisão, por mais simples que seja, sobre o que ele vai comer, o que ele vai beber. Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Com quem vai se envolver? Parece que a gente tem as soluções prontas quando está assistindo, por exemplo, um seriado, uma novela, uma série, e parece que a gente como vê o mundo, como numa espécie de Deus, né? Que você vê o todo quando os próprios personagens não vêm, você começa a gastar a sua análise crítica para cenários que não existem. Até um cientista da Áustria, gente, eu amei o estudo que ele fez, o Erwin Hollinger. Ele é neurologista, é da Universidade de Salzburg, na Áustria. E ele disse assim que o consumo de séries, de seriados e novelas chega a paralisar o nosso cérebro. Ele disse assim que pode causar apatia generalizada, irritabilidade, transtornos de personalidade e até demência. E que a gente sente, o nosso cérebro sente que tudo o que está acontecendo naquele cenário é real. Não é algo fantasioso. A gente pensa, não, imagina, meu cérebro sabe discernir exatamente o que se trata de mim e o que não se trata. Gente, eu já vi esses dias um neurologista falando exatamente com essa expressão. Nosso cérebro não é tão inteligente assim. O nosso cérebro, ele é idiota e a gente precisa treinar ele para ser inteligente. Mas ele geralmente é atraído para o ruim. Geralmente ele é atraído para repetições de comportamentos. Então você tem um comportamento ruim, a tendência é você perpetuar o seu comportamento ruim, porque existe algo em você chamado neurônio espelho. O neurônio espelho, ele faz o quê? Ele faz você reproduzir um comportamento que você criou. Nosso cérebro, ele não é tão inteligente assim. Então, quando ele é colocado numa situação ali de fantasia, seja num livro, série, novela, tem gente que nunca fala de literatura, né? Literatura é endeusada assim como a solução da humanidade. E eu garanto pra você que tem gente analfabeto que vai ter mais sabedoria e mais sanidade mental do que quem sabe ler, dependendo do que você vai ler. Mas quando o nosso cérebro é colocado numa situação de uma narrativa, ele não consegue separar o que é dele, o que é fantasia e o que é seu. O que é seu e o que é do outro. Então, por exemplo, num seriado, num filme, numa novela, num livro, você é uma espécie de Deus, você tem conexões com todos os personagens. Seu cérebro começa a entender que eles fazem parte da sua vida. Você sabe disso porque quando acaba você entra numa espécie de luto, porque você criou uma conexão real, como se aquelas pessoas fizessem parte dos seus relacionamentos.
E isso é real, não é uma coisa que, aconteceu comigo, que estranho. Não, isso é para acontecer mesmo, porque o seu cérebro não consegue distinguir tão bem como você pensa o que é real e o que não é. Então você vê as pessoas ali como se você fosse uma espécie de Deus. Você vê tudo o que está acontecendo quando as próprias pessoas entre si não conhecem a realidade do outro. Então é uma sensação boa você conhecer o todo. Só que acontece que cada personagem carrega um drama. Mas não assisto séries dramáticas, eu só assisto dorama. Gente, até mesmo as séries mais simples, mais ingênuas, eu sei porque eu sou consumidora de série, gente. Eu tô falando pra você o seguinte, vai ter um drama ali, nem que seja uma depressão. Vai ter alguém ali com amor não correspondido, vai ter outro que tá com problema no emprego. Por mais ingênuo que seja, não tô falando que as coisas são ruins em si, mas você vai absorver o drama de todos os personagens misturados como se fossem seus. Então você pega ali, desde raiva, ciúmes, inveja, sentimento de vingança, você pega pra você isso, como se fizesse parte de você. Você não percebe, mas aí talvez isso explique por que você não tem conseguido dormir bem. Talvez isso explique por que essas ansiedades extremas que você tá tendo na sua rotina que você não tinha antes. Talvez por isso a sua mente fica tão inquieta, talvez por isso você não tá conseguindo gerenciar os seus próprios problemas, gerenciar a sua própria vida e a sua rotina, porque o seu cérebro está muito empenhado buscando soluções para os personagens dos quais você é um deus. Tem uma coisa na ciência que se chama acoplamento neural. Falei para você dos neurônios espelhos, né? O neurônio espelho faz você repetir comportamentos, porque o seu cérebro não quer ficar criando novas conexões, novas sinapses o tempo todo, dá trabalho para fazer isso. Por isso que para criar um hábito leva um tempo. Então ele costuma pegar como uma espécie de tecnologia, fazer uma conexão com algo que já viveu, tipo, ela gosta de agir assim, nessa situação ela age dessa forma. E aí o que acontece? O acoplamento neural é quando ele coloca você, o seu cérebro coloca você numa determinada situação, e o acoplamento neural faz com que você saia do cenário de um espectador para você se sentir parte daquela realidade, ainda que não seja sua. E isso tem um peso emocional muito grande. Aí você pensa, comigo não, começa a identificar. Talvez por isso você esteja com tanta depressão, ansiedade, por isso você está com pânico, por isso você não tem conseguido gerenciar o mínimo da sua rotina, por isso você tem procrastinado tanto, porque o seu cérebro está conectado com realidades que não são suas. Aí você começa a praticar o quê? Até o escapismo. Você foge da realidade que te pertence, das responsabilidades que cabem a você, e você começa a viver algo que é mais simples, mais leve e mais fácil. Que você consegue acelerar, voltar, você consegue ver o todo de longe, de perto. Então você começa a praticar o escapismo da sua própria vida. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que Deus está na porta batendo e Ele pede licença para entrar. E para mim esse verso é muito significativo, por quê? Porque Deus respeita o nosso espaço mental e físico. Ele bate na porta para pedir para entrar e Ele só entra se for consensual. Se você deixar que ele entre. Acontece que Deus é o único no planeta que faz isso. De resto, gente, as coisas que são ruins, elas entram até pelo buraco da fechadura. Você esqueceu uma janelinha aberta, a janelinha do banheiro aberta. Essas coisas vão entrar como ladrões, vão entrar para acabar com a sua mente, acabar com a sua sanidade mental. Elas entram por baixo da porta, elas arrebentam, quebram janelas, arrombam portas. E quando eu vejo assim a educação, o respeito, o amor de Deus, assim, que Ele fala assim, eu estou na porta batendo, se você abrir eu vou entrar para jantar com você. Para mim tem uma profundidade muito grande. Acontece que nós não temos apenas uma porta na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso físico, no nosso espiritual. Nós temos várias portas da alma, nós temos vários sentidos. E infelizmente nós estamos abrindo esses sentidos para receberem coisas que mais nos prejudicam do que nos tornam pessoas melhores. Como Deus está na porta e bate, quer dizer que tem porta. Quer dizer que o controle ainda está nas suas mãos. O controle não serve apenas para você assistir seriados. Pega um outro controle que é mais importante do que o que você usa para zapear, streamings, plataformas para assistir seriados e filmes diversos que nunca vão se esgotar de tanta variedade, e começa a usar um controle novo, controle da sua vida. Tem uma coisa que nem Deus faz por você, é a sua parte.
Deus nunca vai tomar o controle da sua mão. É você que vai usar, é você que vai manusear. Faz sentido pra você tudo isso que eu falei aqui? Lembrando que eu não falo aqui como um ser superior à pessoa que não assiste seriados, não assiste filmes. Gente, eu gosto e eu assisto vez ou outra, não muito. De assistir mais, eu tenho refletido e fugido cada vez mais de assistir muito desses conteúdos e ser também mais crítica e analítica para aquilo que eu vou escolher. Mas eu não posso aprender e estudar tanta coisa interessante e não compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente que nem conhece o canal. É assim que o YouTube funciona, gente. Compartilhe também nos grupos de amigos, pessoal da igreja, do trabalho, dos parentes. Fala, vamos aprender aqui, vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa é uma realidade de muitos, né? De todas as idades, de todos os lugares. Deixa o seu comentário, eu vou adorar saber o que você tem para dizer sobre isso. Se você já criou conexões fortes com personagens de filmes e séries, se você já sofreu com o fim de uma leitura, me conta aí. Lembrando que você pode se tornar minha aluna para reconfigurar a sua mente através do método FEM Corpo Sagrado. Então eu vou deixar o linkzinho da minha mentoria que tem transformado a vida de tantas meninas e mulheres. Vou deixar na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Eu espero você. Um beijo na testa, até mais!